Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 15 de agosto de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje, o mercado futuro abrindo positivo, um pouquinho só, 200 e poucos pontos, mais positivo. O dólar abrindo em queda. E temos novamente aí um mercado internacional bem positivo, né? As bolsas subiram praticamente no mundo inteiro, a Europa está em alta, a Ásia, grande parte dela fechou em alta, inclusive a China. As commodities trabalhando perto da estabilidade, os futuros americanos positivos, então nós temos aí uma abertura, pelo menos na semana, bem positiva, o que indica também uma abertura positiva aqui no cenário nacional a partir das 10 da manhã do Ibovespa e dos principais ativos aí negociados, entre eles alguns aí que podem dar compra inclusive hoje, né? Nós tivemos uma semana passada de pouca volatilidade no final das contas, uma alta aí no mercado de 1,10%, mas no intraday a gente teve uma volatilidade grande, o mercado primeiro subiu, depois caiu e terminou ainda em alta, mas não no topo. O topo aconteceu na quinta-feira, né? Sexta-feira foi um dia de um pouco de correção. Alguma coisa andou, inclusive algo que faz muito tempo que não andava, que era exatamente a Ambev, mas boa parte do mercado permanece de lado depois de uma subida muito forte, pelo menos até o começo, o final do mês passado, o início desse mês. Então isso pode criar boas oportunidades de compra nas próximas semanas, perfeito? A gente vai falar então dessas oportunidades, como sempre na segunda-feira, o dia é mais meu, né? O Bom Dia Mercado é mais meu que de vocês, eu fico quase todo o tempo falando das operações que eu indico para a semana. Mas eu queria, só antes de mostrar esses ativos, fazer um convite para vocês. Eu gostei dessa coisa de ser escritor, né, de escrever. Eu finalizei há cerca de 3 meses um livro, lancei o livro, a gente vendeu aí 6.000 cópias, esgotaram aí as primeiras edições rapidamente, estamos preparando aí para as próximas semanas já as próximas edições de uma forma mais estruturada para que a gente consiga entregar esses livros com mais rapidez. E já caminhei aí para minha segunda publicação, só que dessa vez é um e-book, né? Eu todo santo dia, né, eu recebo lá nas salas de análise da Clear as pessoas me perguntando sobre mini contratos, quanto que vale cada um, o que é um mini contrato, por que você só precisa ter R$ 90 em conta para fazer day trade se o mini contrato vale mais de R$ 10.000, enfim. Todas essas questões, né, qual que é o código do mini contrato, quando que vence o mini contrato, qual que é o próximo código, qual código que está usando agora, o que eu devo fazer no dia do vencimento, então todas essas questões, né, aliás tem mais, né, quanto vale cada ponto, se eu ganhar 100 pontos, quanto que dá, se eu perder 100 pontos, quanto... Todas essas questões, né, a gente colocou tudo num e-book, que é um livro digital, né, de 20 e poucas páginas, e que está à disposição de todo mundo de forma gratuita. Esse e-book está sendo distribuído em parceria com a Infomoney, então eu quero mostrar o caminho para vocês baixarem o e-book. O pessoal vai colocar no chat agora aqui o link para que vocês baixem esse e-book, mas você pode fazer isso também direto pelo site da Infomoney, tá ok? Vamos lá, como é que você vai fazer isso? Vem aqui no site da Infomoney, desce aqui, ó, e aqui, ó, quer aprender a investir em mini contratos? Baixa esse e-book gratuito com o André Moraes. Clicou aqui, você vai abrir a página e é só clicar aqui em faça o download agora. Na verdade, você vai preencher os seus dados. São dados simples, nome e e-mail apenas, né? Vai enviar e vai receber o e-book imediatamente no seu e-mail, perfeito? Então, fica o convite para vocês aí. É um e-book que resume bem aí tudo que você precisa saber para começar a operar com mini contratos, perfeito? Bom, vamos lá, o link está no chat, no YouTube, depois eu coloco o link também para que vocês tenham aí como, depois disso, baixar de forma bem simples e fácil o e-book, tá? Eu estava falando do Ibovespa, né, que ele segue em tendência de alta, mais uma semana, a 10ª semana seguida de alta do Ibovespa, mas ele é muito puxado por poucos ativos, né? A gente teve, principalmente na semana passada, os ativos de bancos e também Ambev em forte alta. Em compensação, um caminhão de papel andando de lado, né? Por que isso é importante?
Bom, na análise técnica a gente trabalha com probabilidade. Quando você tem uma consolidação com o preço andando de lado perto do topo, existe uma maior probabilidade de um rompimento dessa consolidação acontecer para cima. Então, poucos ativos andam e a maioria ficam de lado. A gente espera que essa maioria que fica de lado daqui a pouco ganhe direção, e se essa direção for para cima, nós vamos comprar esses ativos, perfeito? Eu tive até dificuldade em selecionar ativos para colocar aqui. Por exemplo, do setor de energia elétrica, tem pelo menos uns 8 ativos que oferecem a mesma condição, ou seja, vieram de uma alta forte, consolidaram perto do topo e tem a possibilidade de romper para cima novamente. Então a gente tinha CESP, CEMIG, CPFE, CPLE e outras do setor que estão muito interessantes para compra. Então você tem que até selecionar. Então eu acabei limando um monte, deixei CEMIG e deixei também CPFE. Eu nem me lembrava que CEMIG tinha balanço, enfim, pode até ser que ela fique desconfigurada a partir de hoje e tal. Mas enfim, a gente vai ver a partir da abertura do mercado. Então a gente teve que fazer até uma seleção, porque eu encontrei mais de 30, 35, talvez 40 ativos numa condição interessante para compra. É claro que a gente não pode menosprezar o mercado e aumentar ou pisar no acelerador até o final se a gente está numa via onde a velocidade máxima permitida é 50 km por hora, né? Então a gente não pode aceitar muito risco, porque aquela coisa de ter maior probabilidade não te dá 100% de certeza de que o movimento vai acontecer. Então se a gente errar o movimento, não dá para arriscar 10, 15, 20, 50% do nosso capital, né? A gente não pode aumentar o nível de risco apostando parte do lucro que a gente teve, parte representativa do lucro que a gente teve no ano, numa única pernada de mercado, tá? Então eu acabei fazendo uma seleção, sobraram aí 15 ativos que eu entendo são os melhores ativos para se tradear essa semana e que estão praticamente todos numa mesma condição, ou seja, fizeram a perna de alta, lateralizaram e agora tem possibilidade de subir novamente. Dentre esses ativos tem 3 que eu falei na semana passada e que deram start, mas não andaram, ficaram aí, fecharam a semana bem próximo do 0 a 0, bem próximo aí do ponto que a gente entrou, alguns centavos para cima, alguns centavos para baixo. Eu vou repetir o qual essa semana. Alguns ativos que eu já falei para vocês e que não atingiram o ponto de start da operação e alguns novos ativos aí que eu entendo começam a ficar interessantes, perfeito? Vamos lá, vamos começar a falar desses ativos. O primeiro é BBSE3, é um ativo que terminou, semana passada eu indiquei esse ativo, ele terminou bem próximo aí do ponto em que a gente tinha startado, pagou dividendo aí na semana passada, né? O preço dele até modificou um pouco, mas enfim, continua muito bonito. Acima de R$30 nós vamos comprar com stop abaixo de R$28,60 e um alvo em R$34,21. Tem muita gente nova todos os dias entrando aqui, então é importante explicar para vocês o que são essas linhas preta, verde e vermelha, né? Eu entendo que por ser um mercado onde envolve dinheiro, as coisas precisam ser muito claras e objetivas. E esses pontos marcam aonde entraremos, caso o mercado vá para a direção que a gente escolheu, no caso essa é a linha preta, ou seja, nós iremos comprar no rompimento de 30,00. A linha verde é exatamente a linha que, se atingida, faz a gente sair das operações, porque esse é o alvo da operação, é quanto eu preciso ganhar para assumir determinado nível de risco que a gente tem aqui. E a linha vermelha é a linha que, se atingida depois de uma compra, indica que precisamos estopar a operação. Esse é o limite aceitável para uma correção de mercado, e se o preço, depois que a gente comprar, vier aqui nesse ponto, a gente precisa admitir que errou a operação, perfeito? Então, como eu falei para vocês, é tudo muito objetivo, né? Não tem como ter dúvidas em relação a isso. A única variável que não está aqui é a variável tempo, ou seja, eu gosto de iniciar minhas operações de swing trade depois das 11 da manhã. Eu não gosto de fazer nenhum tipo de operação antes disso. Então, esse ponto de R$30, por exemplo, na BBSE3, só é válido a partir das 11 da manhã. Se às 10h05, na hora que abrir o mercado, ela tiver 30,10, eu não vou comprar ainda. Eu vou esperar às 11 da manhã para enviar minha ordem e pago até 0,5% a mais do que o ponto de entrada. Ou seja, se a entrada é 30,00, eu pago até 30,15. Mais do que isso, se ela tiver para cima disso,
eu deixo minha ordem lá colocada, quando ela voltar, pega minha ordem, e se ela não voltar, paciência, perde-se a oportunidade, mas em compensação a gente fica livre desses movimentos erráticos que acontecem na primeira hora de mercado, muito por conta da influência de gente que tem pouca experiência, perfeito? Essa é uma regra há muito tempo válida para as minhas operações e que se limita a swing trade, não tem nada a ver com day trade, perfeito? Bom, vamos lá para o próximo ativo, é a Ambev, deve fazer uns 2 anos que a gente não tem uma operação de compra em Ambev, ela tinha um burro enterrado aqui nessa região de 19,50, no último ano bateu diversas vezes aqui, não conseguiu passar, dessa vez conseguiu, ainda tem uma resistência nessa região de 20,00, se conseguir romper essa região, nós iremos comprar com alvo em 23,17, com stop abaixo de R$ 18,95. Talvez aí seja o ativo mais aguardado dos últimos 2 anos, né? Ela vinha num processo de consolidação de 2013 a 2015, aqui embaixo, né? Nessa região de R$16, né? E todo mundo se lembra que quando rompeu essa consolidação, deu um belo trade de compra, chegou até os R$20. Isso aqui foi no mês 5 de 2015, ou seja, há mais de um ano, né? E desde então consolidou e vem andando de lado, né? Então o que a gente quer é exatamente pegar o rompimento dessa consolidação para tentar fazer uma outra operação que vai trazer o ativo aqui para essa casa de 23,17, perfeito? Terceiro ativo é BBDC4, é um ativo que a gente já deu compra na semana passada, ela já deu compra na sexta-feira, já foi possível comprar o ativo, terminou aí bem perto do nosso preço de entrada, rompendo essa região aí de 29,34, a gente vai pensar em compra novamente, com stop abaixo de 27,53 e o alvo aqui em 34,77. É importante frisar que todo o setor está muito bonito, tá? Os bancos de grande porte, os bancos de médio porte, os bancos small caps, a gente poderia falar de compra em BBAS, em TUB, de BBDC, a gente poderia falar de compra, por exemplo, como ABCB4, como eu já falei para vocês de ABCB4 aqui no rompimento de 14,40, a gente poderia falar de BRSR6, por exemplo, também, tá? Que rompeu o topo aí na sexta-feira, ou seja, a gente tem do setor pelo menos uns 4, 5 ativos que poderiam estar indicados aqui. Eu preferi manter a indicação em Bradesco, que aqui eu acho que tem um gráfico mais interessante nesse momento. Terceiro ativo, quarto, né? É BRAP4, é um ativo que junto com o Vale está lá perto do topo, sofreu um pouco semana passada, vamos ver se recupera a partir dessa semana, rompendo a região de 11,20, ou seja, rompendo o teto da consolidação, e eu acredito que tem uma compra com stop abaixo de 10,47, um alvo em 13,38. Depois nós temos CPFE3, que soltou o balanço na sexta-feira, no começo do dia andou bem para frente, voltou a cair antes das 11. Se conseguir romper de novo a consolidação e superar os R$23, eu acredito que tem um bom ponto de compra com stop abaixo de 22 e um alvo final aqui em 26,00, perfeito? Sexto ativo é um que está consolidando há muito tempo e aqui eu tive uma dificuldade danada, né? Porque eu estou há 3 semanas olhando esse ativo com vontade de comprar, mas fui olhar Sabesp, SBSP3, olha como está bonita, né? Tá tão bonita quanto a CSMG3 ou até mais, né? Então, tanto faz até se você vai falar para mim, pô André, CSMG tudo bem, mas Sabesp eu gosto até mais, eu também. Olhando aqui, acho que até eu gosto mais. É só porque a gente já está insistindo nela há bastante tempo e eu acredito que vai sair daqui uma boa possibilidade, então eu vou insistir um pouco aí em CSMG. Mas a Sabesp também tá linda, tá ok? Então CSMG no rompimento de 34,14, stop abaixo de 31,88 e um alvo final aqui em R$ 40,93. Uma novidade, né? Depois de muito tempo a gente começa a falar em Brasfoods. Brasfoods veio para uma queda muito forte no primeiro semestre, muito mais do que o mercado caiu, né? Quando o mercado se recuperou, ela continuou a cair. E neste momento parece estar tentando reverter a tendência e fazer um onda 3. Se romper 54,60 eu vou pensar em compra, com stop abaixo de R$ 51,86 e um alvo em 62,84. Vou insistir também em Eco Rodovias, já é a terceira semana que a gente fala no ativo. Acima de 8,50 ela é muito bonita, stop abaixo de 7,96 e um alvo final aqui em R$ 10,13.
Vou também insistir em Lojas Renner, também é a segunda semana seguida que a gente fala do ativo. Ele semana passada ficou de lado, vamos torcer para que ele ganhe força no rompimento de 27,61, portanto é compra com stop abaixo de 26,29 e um alvo final aqui em R$ 31,57. Novidade aí dos nossos calls, nós temos a BTOW3 que vamos comprar no rompimento de R$ 14,00, com stop abaixo de 13,15 e um alvo final aqui em R$ 16,55. Novidade também do estudo de domingo, a gente tem aí a BMF, do rompimento de 19,40 eu vejo nela uma boa compra, com stop abaixo de R$ 18,39 e um alvo final em R$ 22,42. Depois nós temos TIM P3, é repetição do call da semana passada. Em TIM P3 a gente tem uma resistência aqui, ó, natural, nessa região de 8,50, ela já bateu cabeça aqui algumas vezes, pelo menos 4 vezes. A gente espera que dessa vez ela tenha força para ultrapassar essa região e de tal forma que consiga chegar na região de 10,05, onde é o nosso alvo da operação. Neste caso o stop seria abaixo aí de R$ 7,99. Antepenúltimo papel é exatamente a PET4, que soltou balanço também na sexta-feira. Consolida no topo, rompeu a região de 12,20, a gente vai comprar o papel, stop abaixo de 11,49 e um alvo final aqui em R$ 14,32. É uma que tem uma belíssima possibilidade de alta a partir desse rompimento, mais uma, né? Penúltimo ativo é CEMIG, a gente já deu compra nela algumas semanas, umas 3 semanas atrás, novamente ela consolida, vamos torcer para que ela consiga romper essa região de 9,84 para pensarmos novamente em compra, stop abaixo de 9,20 e o alvo em R$ 11,76. CEMIG soltou balanço hoje, na primeira vista não é um balanço tão positivo, vamos ver como é que o mercado reage aí no pregão de hoje. E para finalizar os ativos que a gente separou, do setor de siderurgia eu vejo muita coisa bonita, mas que não dá operação agora porque estão esticados demais, que é o caso principalmente de GGBR e de Goal, mas a CSNA está lateral já aí há algum tempo em cima da região de média móvel, essa oportunidade não dá para perder, ou seja, acima de 11,21 eu percebo uma boa possibilidade de compra em CSNA, com alvo em R$ 13,92 e um stop abaixo de R$ 10,30. É onde, se for alcançado o preço, eu acho que já vale a pena cair fora de uma operação, caso tenhamos comprado. Então, esse é o último ativo aí para a semana, perfeito? Bom, como eu falei, o mercado está aí há 10 semanas em alta, em algum momento ele vai corrigir. Se ele corrigir, não tem nada para vender. Realmente não dá para apostar na venda nesse momento. Quando o mercado fica direcional, é natural, né, que quase 100% dos ativos que compõem o Ibovespa venham para a tendência de alta. Então as oportunidades que tem de queda nesse momento, que acontece principalmente, por exemplo, com uma FRIG, vem mais com alto risco, ou seja, nem vale a pena a gente tentar uma venda nesse momento, perfeito? Observem só, se o mercado cair, né, não é de todo ruim, a gente vai deixar de comprar alguns ativos, provavelmente os lucros em ativos que já estão comprados passam a ser menores, mas em compensação mais ativos vão ficar em região de bastante suporte, a gente vai ter uma boa oportunidade. Não é isso que a gente quer, porque ter que esperar o mercado dar sinal de compra é algo extremamente chato, né? Às vezes não operar é muito mais difícil do que entrar numa operação, perfeito? Mas se for o caminho da correção que vier essa semana, a gente vai ter que esperar, infelizmente. Torço para que tenhamos mais uma semana de alta, só que não com esses poucos ativos que subiram na semana passada. Torço para que seja uma semana de alta forte para boa parte do Ibovespa, para que a gente consiga, depois de 2 semanas um pouco mais complicadas do que foram as outras, um bom retorno no swing trade, perfeito? Bom, eu como sempre fico aqui pela manhã na Infomoney, mas depois, a partir das 9h30, 9h35, eu encerro por aqui e vou lá para as salas de análise da Clear. Durante todo o pregão, eu fico online respondendo perguntas em relação às operações de swing trade, mas também em relação às operações day trade, inclusive, como a gente fala no e-book, de índice dólar, né? Mais no índice, menos no dólar, o dólar está bem mais difícil de se operar. E essas salas são abertas, essa sala, na verdade, é aberta para quem não é cliente Clear, ou então todo mundo que tiver a curiosidade de
como faz para acompanhar, o que faz, enfim, pode entrar nessa sala, entender o funcionamento, como funciona, é uma espécie de tutoria que eu presto lá para todo mundo, é aberto a todos os que desejam nos acompanhar, perfeito? Como é que você vai fazer isso? É bem simples, tá? Aqui no site inicial da Clear, né, você tem aí um primeiro banner falando aí do Tesouro Direto e um segundo banner falando exatamente do nosso time de análise. Clicando aqui em Saiba Mais, você vem para essa página, desce aqui e clica aqui em Visite a Sala de Análise, tá ok? Quando você faz isso, vai abrir uma página onde você vai colocar o seu nome e clicar aqui em Login. Vai abrir exatamente essa plataforma, que é a plataforma Blackboard, que é uma plataforma EAD, e aqui que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a tela do meu monitor, tá? E aqui eu fico lá durante todo o pregão, você vê que está ao vivo, né? Olha só, o índice futuro está se mexendo, ele está lá com 58.475. Um aviso de que a sala vai entrar no ar a partir das 10, justamente porque agora eu estou aqui com vocês. E vocês conseguem também, vindo aqui em Sala de Controle de Operações, observar todos aqueles pontos que eu passei mais cedo para vocês, tá? Nesse momento ela está fora do ar, mas quando eu voltar para lá eu vou colocar no ar uma planilha de Excel onde vai estar, onde eu vou mostrar todos os ativos que eu falei aqui com vocês, os pontos de entrada, os stops, os alvos, vou mostrar se a operação já está em andamento ou se está por enquanto só aguardando chegar no ponto certo, se tiver em andamento, quanto que está dando de retorno se for positivo, quanto está dando de retorno se for negativo, ou seja, todos os dados das operações e dos ativos que eu estou observando para o swing trade vão estar por lá, perfeito? Bom, é uma semana com muitas possibilidades, eu espero aí que todo mundo tenha muita sorte nos trades, desejo a todos uma bela semana e amanhã, se Deus quiser, a partida nova a gente está de volta para mais um Bom Dia Mercado, fechado? Um abraço pessoal, até lá, tchau!